Olá, seja bem-vindo. Eu sou Adiel Bahia, analista CNPI, e você está no HB Review, Inteligência Financeira. Vamos falar sobre a nossa newsletter dessa quinzena. Nós trouxemos aí na nossa reportagem de capa Fundos Soberanos, onde se aplicam os recursos do governo. Mas antes de a gente falar sobre isso, vamos falar sobre as outras notícias e os últimos indicadores do mercado. TikTok entra com ação contra o governo dos Estados Unidos. A gente sabe aí que existe um conflito, uma guerra generalizada sobre redes sociais, regulações, questões de investimento, de compra, se foi uma compra agressiva, se não foi, guerras na justiça. E nós temos mais uma aqui. O TikTok em vias de ser proibido nos Estados Unidos se as diretrizes emitidas pelo governo não forem obedecidas. Então, a ByteDance, que é a controladora do TikTok, afirmou que houve violação dos direitos da primeira emenda e dos direitos de liberdade de expressão. Mais de 170 milhões de norte-americanos utilizam o TikTok mensalmente. É claro que, além de questões econômicas, né, nós sabemos que existe a questão política. Aqueles que acionaram na justiça afirmam que existe uma forma de investigar os usuários usada pelo TikTok que é proibida. E, por conta disso, teriam que proibir o TikTok de operar nos Estados Unidos se não obedecesse às diretrizes que foram emanadas. O TikTok é um grande concorrente para a Meta, né, que é a dona do Facebook e do Instagram, né, e outras redes sociais que têm sede nos Estados Unidos. Outra notícia, Copom reduz Selic em 0,25 ponto percentual para 10,5% ao ano. Foi o corte menor que nós tivemos nesse longo período aí de corte, reunião após reunião, de 0,5% na taxa Selic, e agora a gente teve um corte menor. Aumentou-se a cautela aí, né, e foi uma decisão dividida. O voto de Minerva foi dado pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, né, mas já indica aí uma cautela maior, né, já que a gente está acompanhando aí a curva de juros de longo prazo dando sinais aí de crescimento. Então, além disso, temos a questão internacional, que a Europa e os Estados Unidos ainda não começaram a cortar taxa de juros, né, existe a especulação, a probabilidade de haver aí um corte na próxima reunião, mas ainda não é uma questão consolidada. Então, o comitê desacelerou o ritmo da redução dos cortes e, no comunicado, o Copom elevou as projeções de inflação com uma decisão dividida, né? Então, há uma probabilidade aí de volta ao aumento da inflação, então, fruto disso aí, o Copom reduziu os cortes e aumentou o nível de cautela. E, vinculado, né, a nosso último vídeo que nós gravamos aí, Petrobras perde 35 bilhões em valor de mercado com a demissão de Prates. Claro que aqui a gente se refere a uma variação diária, nada impede que haja uma recuperação, mas isso demonstra a cautela dos investidores, a perda de confiança. Afinal, se você não tem continuidade no processo, se você está toda hora trocando de comando, vai ser uma nova diretriz, vai ser uma nova estratégia, vai ser uma nova equipe. Então, isso tudo atrapalha o desempenho e a continuidade dos processos da empresa. E, com certeza, perde-se em nível de eficiência e, muito provavelmente, questões que já estavam em curso, estratégias, né, decisões que já estavam em curso, agora vão ser revistas e, provavelmente, uma parte do trabalho vai ser jogada fora. Então, isso é dinheiro indo embora, isso é eficiência indo embora e os investidores aumentam o seu nível de cautela. Naturalmente, houve uma saída de uma série de investidores, perdendo-se aí 35 bilhões em valor de mercado em apenas um dia. Taxa de juros a nível de 10,5%, inflação 3,69%, o petróleo Brent no fechamento da nossa edição estava em 82 dólares e 38 centavos, o minério de ferro em 116,30, o dólar chegou a patamar de 5,13, chegou a estar mais alto do que isso, mas caiu um pouco. O euro em 5,59, o Ibovespa no dia 15 fechou em 128 mil pontos e o ouro cotado a R$ 393 o grama. No mercado brasileiro nós tivemos aí o corte, como a gente falou, da taxa de juros, agora em 10,5%. A Petrobras teve uma grande perda, a Suzano também apresentou resultados muito ruins, né? E por conta disso aí teve uma queda forte no valor do papel agora.
e, em contrapartida, a Gerdau voltou a ser a queridinha do mercado. Já variou bastante desde a publicação da nossa edição, teve uma subida forte, depois voltou a cair. Felizmente, a gente conseguiu proteger também contra essa queda aí, vendendo opções, que é uma questão que a gente vai abordar mais para frente. E, como já falei, a cotação do dólar e do ouro aumentou, houve uma apreciação dos dois ativos, demonstrando aí também um aumento no nível de cautela do investidor brasileiro. Também divulgamos aí que todas as principais bolsas internacionais tiveram alta, com exceção de Tadavul, da Arábia Saudita, que teve uma queda fechando em 12.171 pontos. As demais, Ibovespa, Nasdaq, S&P, Eurostoxx, Xangai, Nikkei, BSE e Kospi da Coreia do Sul tiveram alta nesse período. Apresentamos aí os indicadores nacionais e internacionais e a nossa carteira HB Review, que hoje está com desempenho desde 20 de março de 2020 de 185,63% de rendimento, batendo poupança, dólar, CDI, ouro e Ibovespa com bastante folga, com bastante distância. Agora falando sobre a nossa matéria de capa, sobre os fundos soberanos, onde se aplicam os recursos do governo. Por que eu trouxe essa matéria? Porque fundos soberanos é onde são aplicados os recursos, o dinheiro, aquilo que se arrecada dos governos dos países. Então são diversas pessoas, uma equipe custeada pelo governo, estudando ativos. E além dos investimentos internos, além de seguridade para o futuro, pensando em previdência dos seus cidadãos, esses fundos soberanos investem em empresas que têm grande perspectiva de crescimento ou que estão no topo do mercado. Então cabe a gente ficar de olho, cabe a gente observar aonde que esses países estão aplicando o seu dinheiro. Nós temos destaque aí para alguns países que, por não possuírem uma base industrial muito forte, até por conta da sua localização, das suas possibilidades, investem em empresas de outros países que já têm uma estrutura consolidada, uma perspectiva de crescimento, para que possam bem aplicar os seus recursos e desfrutar dos rendimentos deles. Então, o que são fundos soberanos? São provenientes de recursos estatais, desempenham um papel crucial na diversificação de carteiras e na busca por retornos estáveis. Frequentemente investem em grandes empresas globais, reconhecidas por sua solidez financeira. Essa estratégia visa não apenas a maximização de retornos, mas também a mitigação de riscos. Então, essa relação risco-retorno ela tem que ser muito bem avaliada, afinal, é o dinheiro público, são os recursos de um determinado país que não podem ser mal aplicados. Você imagina se a equipe que definiu onde vão ser aplicados os recursos, ela aplica numa empresa como, por exemplo, a Gol, que recentemente pediu falência nos Estados Unidos. Imagina quem assina esse relatório e como é que ela vai aparecer diante do presidente ou do primeiro-ministro de determinado país e dizer, não, fui eu que recomendei isso aqui. Então, essa relação risco-retorno ela tem que ser muito bem avaliada para que os recursos do país não vão à bancarrota, Então, empresas que muitos desses fundos investem. Apple, Microsoft, Alphabet, que são empresas de tecnologia que dominam o mercado, Todo mundo sabe que essas empresas investem muito em desenvolvimento de novas tecnologias, estão bem à frente das demais. Então, é muito comum essas empresas receberem recursos de fundos soberanos. Também investem em energia e recursos naturais, então destaque aí para ExxonMobil, para Royal Dutch Shell, Fortaleza financeira, os grandes bancos JP Morgan, HSBC, bens de consumo duradouros e estáveis. Aí nós temos Procter & Gamble, por exemplo, Nestlé, que uma é de bens de consumo, outra de alimentos e bebidas. Inovação em saúde e bem-estar, Johnson & Johnson, Pfizer. Então, quando a gente vê qualquer evento mundial em que essas empresas estejam aparecendo, a repercussão dela é global. No Covid nós vimos muito isso. Então, quando, por exemplo, uma Pfizer, ela surge como uma possibilidade, uma vacina, esses fundos estão investidos nela bastante. Então, as decisões que são tomadas, inclusive, você deve levar isso em consideração. Se existe recurso envolvido, esses fundos soberanos ou qualquer investidor, eles vão procurar proteger o seu patrimônio. Então, não seja pego de surpresa, não ache que simplesmente é uma decisão sanitária,
que é uma decisão econômica, né, que é uma decisão, muita coisa decidida politicamente, porque o interesse de determinada instituição está envolvida. Oportunidades em infraestrutura e energia, como Siemens e General Electric, por exemplo, conectividade e telecomunicações, Verizon, AT&T, fundos soberanos influentes no cenário global. A gente publicou lá na nossa newsletter, por exemplo, a Norwegian Government Pension Fund Global, que é da Noruega, a Abu Dhabi Investment Authority, que é de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, Qatar Investment Authority, que é do Qatar. São 3 dos destaques. A gente tem também China, Singapura, Dubai também é importante, que é uma outra cidade relevante dentro dos Emirados Árabes Unidos, falando sobre critérios de seleção de investimentos soberanos. Estabilidade e solidez, potencial de crescimento, diversificação, que é uma forma de você proteger também, você reduzir o risco, é diversificar. Você não vai colocar tudo numa empresa só. Vai que essa empresa quebra ou tem um abalo na sua estrutura, numa fábrica relevante. Então, para você reduzir risco, você precisa aumentar a diversificação. Só que essa diversificação deve ter um limite. Você não vai comprar uma de cada uma, por exemplo. Porque, do contrário, você também vai perder se a empresa se valorizar, que é uma empresa de grande perspectiva, como, por exemplo, a gente colocou na nossa carteira a NVIDIA, que teve um salto gigantesco nos últimos meses, aí, nos últimos anos. Você vai perder essa guinada para cima, porque você diversificou demais, né? Então, se você diversifica além daquilo que deve, você também perde em rendimento. Então, quando você tomar conhecimento de que determinado fundo soberano está investindo em determinada empresa, fique de olho, porque muito provavelmente foi feito um estudo bastante sólido, bastante consistente, para que os recursos de determinado país fossem aplicados naquela determinada empresa.